Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Essa semana a gente resolveu fazer um vídeo especificamente falando sobre musculação para corredores. Isso porque eu lancei um produto, um programa de musculação para corredores e também porque eu fiz um post sobre isso que teve uma repercussão muito legal, muito boa mesmo. Foi um post em parceria com o Runners Brasil, que é um perfil bem legal do Instagram que eu escrevo semanalmente para eles. E escrevi um post essa semana e teve uma repercussão muito interessante, com muitas perguntas vindo para mim. Então a gente resolveu abrir lá uma caixinha de perguntas para responder dúvidas de corredores e corredoras sobre musculação e corrida. Então a gente selecionou algumas perguntas e trouxe aqui, e a Bibi que está aí atrás da câmera, Oi. vai fazer as perguntas a partir de agora. Manda ver, Bibi. Beleza, então vamos lá para a primeira pergunta. Na semana regenerativa, eu também devo diminuir os treinos de musculação? Essa pergunta é da Luana e eu te sugiro responder o que também é uma semana regenerativa. Tá, legal. Semana regenerativa é uma semana onde a gente diminui o volume de treino. Também tem um texto bem legal sobre isso lá no meu Instagram. Que uma semana regenerativa, geralmente, ela tem uma redução de 40% a 60% do volume total de treinos. Então essa semana vai ser feita aí a cada 2 ou 3 semanas, uma vez por mês. Vai depender da idade, de volume de treino, da intensidade. Mulheres às vezes usam a semana do ciclo menstrual para fazer essa redução também. Então a semana regenerativa é uma semana onde a gente faz uma recuperação geral. Não só física, mas também eu acredito que psicológica, emocional é interessante, né? Porque imagina se você corre todo sábado treino longo, todos os sábados você tem que acordar cedo para fazer treino longo. Aí eu acho muito interessante a cada 3, 4 semanas você ter um sábado um pouco mais tranquilo, com um treino mais curto, você pode acordar mais tarde. Então não é só recuperação física. Dito isso, a musculação também entra nessa equação, mas depende em alguns casos. Por quê? Se você é uma pessoa que na verdade está cuidando para diminuir, por exemplo, o impacto, a musculação não tem impacto, então você não precisaria fazer uma semana regenerativa. Agora, se você já está num volume, uma intensidade muito alta de treinos, onde a musculatura está cansada, você sente que os músculos estão cansados, você precisa descansar mais, aí é bem interessante fazer também uma semana regenerativa na musculação. Como é que você faz isso? Você reduz lá, vamos supor que você faz 8 exercícios, 4 séries cada um. Você pode colocar 6 exercícios e fazer 3 séries cada um, por exemplo. Então, às vezes faz só, na verdade, um treino de manutenção. E essa é uma sugestão bem legal. Você ter um treino de manutenção para a semana regenerativa. É um treino de musculação um pouco mais leve, com menos intensidades, menos exercícios, menos séries. E aí você coloca ele só para fazer aquela manutenção, para que naquela semana regenerativa você consiga descansar, mas manter o que você já ganhou até então. Então você não fica uma semana inteira sem treinar, né? Você só reduz a carga para você conseguir manter os ganhos que você teve até então e conseguir descansar também o corpo fisicamente. Beleza. A segunda pergunta é da Rafaela e ela quer saber qual é o melhor tipo de treino de musculação para corredores. É bem complexa essa pergunta porque ela é uma pergunta muito ampla, né? Existem vários treinos de musculação diferentes e não necessariamente um é melhor que o outro, vai depender qual é o objetivo naquele momento. O que eu sugiro, na verdade, é assim, você está começando a fazer musculação, você está começando uma preparação, talvez é bem legal que você comece com exercícios mais multiarticular, agachamentos, supinos, remadas, porque aí você envolve o corpo inteiro e se tem algum músculo que é mais fraco, esse músculo vai limitar você colocar mais carga. Vamos supor, por exemplo, que você está fazendo um agachamento e o seu glúteo é fraco, você não vai conseguir colocar mais peso, mesmo que o seu anterior de coxa seja muito forte. O que isso vai fazer? Com que o glúteo se fortaleça e crie um equilíbrio muscular. Então todos os músculos vão estar fortes iguais. Então isso faz com que você não se machuque. Às vezes você está se machucando, tendo alguma lesão lá na corrida, justamente porque um músculo é mais forte do que o outro. Então existe uma descompensação ali. A partir do momento que você faz esses exercícios multiarticulares com pouco peso, você vai equilibrando os músculos. Então essa é uma excelente estratégia para quem está começando. Depois eu acho interessante fazer uma parte de volume muscular, para você ganhar um pouco mais de volume muscular, para conseguir depois gerar mais força. Depois que você passou por essa fase de ganhar volume muscular, que dê os treinos de hipertrofia mesmo, né? Os mais clássicos da academia.
Depois você vai para um treino mais de força. Treino de força é um treino onde você levanta muito peso e faz poucas repetições. Por que isso é interessante? Porque você primeiro não ganha mais volume muscular, porque aí você não hipertrofia muito a sua musculatura, o que é bom porque se você é um corredor ou uma corredora, se você for muito pesado, muito pesada, você vai acabar limitando um pouco a sua performance. Os treinos de força, eles não geram hipertrofia muscular, ou se geram é muito pouco. Então é bem interessante porque você não ganha peso. E também ele tem uma conexão neuromuscular muito importante. Quando você faz muita força, o cérebro trabalha muito. Então você tem essas vias aferentes e eferentes, essa troca de informação acelerada. E você também ganha muita potência e economia de energia. Então é bem interessante fazer treinos de força porque você melhora muito o seu desempenho na corrida por questões neuromusculares de potência e não aumenta muito o seu volume muscular. Então você tem uma probabilidade de melhorar muito na sua corrida. Então, eu diria que essas são 3 etapas mais importantes. Assim, óbvio que tem outras aí no caminho, mas as três etapas que eu acho as mais importantes para corredores e corredoras que querem fazer musculação. Primeiro, fazer um trabalho de equilíbrio muscular, então muitas repetições, pouco peso. Depois você vai para uma parte de volume muscular, onde você ganha um pouco de volume muscular, para depois, quando for o trabalho de força, você consiga realmente produzir mais força e melhorar daí sim o seu desempenho na corrida. Acho que essas 3 fases são bem importantes e podem ajudar muito quem quer melhorar e evoluir na corrida. E também, passando por essas 3 fases, é muito provável que você vai diminuir muito a sua probabilidade de lesão, porque vai ter um equilíbrio muscular muito interessante e músculos mais fortes eles também conseguem equilibrar melhor, estabilizar melhor articulações, proteger a parte óssea. Então é bem importante que isso vai fazer com que você diminua a sua probabilidade de lesão e também melhora muito a qualidade de vida, né? Porque primeiro você ganha muita autoconfiança, porque geralmente a pessoa perde massa gorda, né? Diminui o percentual de gordura. A pessoa também vê o corpo começa a desenhar um pouco mais, então a autoconfiança aumenta muito, você se sente mais forte, mais potente para correr, você dorme melhor, então realmente é bem interessante não só para a parte de corrida, mas também para a parte de qualidade de vida. Que massa, é até um pouco contra-intuitivo para mim, né, o que você falou, porque eu associo força à hipertrofia. Uhum. Então quando você fala assim, exercício de força, eu já me imagino, meu Deus, eu não vou ficar bombadona, né? Mas, então não. Então eu acho que é bem interessante você ter explicado que força não é hipertrofia necessariamente. São coisas diferentes, né? E é interessante porque eu já trabalhei em academia, já fui personal trainer também de pessoas que buscavam emagrecimento ou hipertrofia. E eu, principalmente quando trabalhava na academia, muitas mulheres chegavam e me falavam assim: Alex, eu quero fazer musculação, mas eu não quero ficar fortona, toda musculosa. E pode ficar tranquila que não é assim tão simples. Mesmo que você tiver uma super genética e seja muito fácil, você vai ganhar, vai hipertrofiar, vai ganhar volume muscular, mas se você quiser depois, cara, eu não quero esse volume muscular, é muito simples de você perder, é rápido. Então, você só muda um pouco a característica do treino e esse volume muscular já diminui. Então, não precisa se preocupar que, nossa, vou ganhar um monte de peso, vou ficar musculosa, isso é muito difícil que aconteça. A não ser que você tenha, assim, uma super genética, mas eu posso garantir que tem muita gente que tenta muito e não consegue, e então pode ficar bem tranquila que isso não é um grande problema. Boa. A terceira pergunta é do Júnior, e ele quer saber o seguinte: que exercícios não podem faltar em treinos na academia? Tá, eu entendo que ele quer dizer que exercícios para melhorar a corrida. O tema é musculação e corrida, é o tema da caixinha, inclusive. Tá, beleza. A minha sugestão, primeiro, obviamente exercícios para membros inferiores, né, porque é o que a gente mais usa na corrida, então exercícios multiarticulares são muito interessantes. Agachamentos, leg press, afundo. Tem um exercício que eu gosto muito, que é o afundo búlgaro, que você coloca um pé, por exemplo, atrás da cadeira e depois até a gente pode colocar uma imagenzinha assim de qual é a posição do afundo búlgaro. É como se fosse um afundo normal, só que o pé de trás vai em cima do banco. É muito interessante esse tipo de exercício, por quê? Porque você trabalha unilateralmente. Quando você trabalha unilateralmente, você está basicamente replicando o que é a corrida. A corrida ela é uma sequência de saltos, né? Então fazer exercícios unilaterais é muito interessante, porque às vezes se você vai fazer, por exemplo, um agachamento e você levanta 100 quilos,
não quer dizer que você está levantando 50 quilos com a perna direita e 50 com a perna esquerda. Pode ser que uma perna mais forte está levantando 70 quilos e a outra está levantando só 30. Então, quando você faz exercícios unilaterais, você deixa as duas pernas fortes iguais e é exatamente o que você faz na corrida, né? Porque na corrida você faz uma sequência de saltos unilaterais. Então, obviamente, exercícios para membros inferiores, multiarticulares, quer dizer, mais de uma articulação, por exemplo, agachamento, fundo, enfim. O que é o multiarticular? Você está trabalhando a articulação do quadril, do joelho e do tornozelo. As três juntas estão trabalhando. Por exemplo, uma cadeira extensora não é multiarticular, ela é uniarticular, né? É só a articulação do joelho. É óbvio que a cadeira extensora ela é importante em alguns momentos, mas eu acho que ela não está entre os exercícios mais importantes. Depois, a parte de core é muito importante e muita gente quando fala em core pensa só, meu abdômen, né? Na verdade é toda essa cinta abdominal, desde a frente até a parte de trás, inclusive incluindo o quadril. Então, glúteo médio, por exemplo, a lombar, são exercícios muito importantes que estabilizam, né? É muito normal a gente ver corredores que estão lá correndo a maratona, quilômetro 36, e a perna tá legal e começa a doer a lombar, por exemplo. Isso é porque provavelmente toda essa parte está fraca. Então, exercícios de estabilização são muito legais, como as pranchas, lateral, frontal. Também aquela extensão de tronco, sabe, que você coloca, que tem um banquinho e aí você sobe o seu tronco para fortalecer a lombar, o que é bem importante também para quem trabalha sentado, é bem interessante. E eu gosto muito de trabalhar também membros superiores. Eu sei que tem treinadores que buscam mais desempenho que acabam não trabalhando muito a parte de membros superiores. Eu gosto de trabalhar porque eu acredito que não só na corrida, para o nosso estilo de vida é muito importante. Principalmente agora que a gente está sempre com o celular na mão, né? Então fica nessa posição, ou está no computador. Então quando você trabalha para o seu peito abrir, você faz o exercício contrário, né? Quando faz os supinos, as flexões, por exemplo, você abre bem o peitoral, então você fortalece muito essa parte que é bem interessante. E obviamente na corrida, quando você está correndo, você está usando também os braços, né? Então tem muita gente que tem dor num ponto bem específico nas costas. Se você tiver uma musculatura mais forte, muito provavelmente você diminui todas as suas dores no dia a dia também, né? Não só o desempenho na corrida. Mas, para resumir então, de novo, muito importante, membros inferiores, exercícios multiarticulares e, se possível, unilaterais, e também exercícios para o core, toda essa parte, toda essa cintura aqui, não só o abdômen, mas também a lombar e até a parte de quadril. E aí também para a qualidade de vida, membros superiores, que vai ser bem importante. Eu lembro que eu já te falei uma vez que um dos meus objetivos com a corrida era correr bonito, né? Eu já falei isso algumas vezes. E principalmente porque eu tinha uma postura muito ruim. E isso refletia também na corrida, mas principalmente no dia a dia, justamente nessas dores que você está falando, de trabalhar, ficar muito sentada e tudo mais. Não que eu esteja 100% na postura bonita, porque eu trabalho muitas vezes sentada e meio torta, mas a musculação de membros superiores fez uma diferença gigante, assim, no meu dia a dia e na corrida, total. Assim, concordo absolutamente 100%. Eu sou um estudo de casa de que é verdade que dá certo e que tem resultado, sabe? Eu já conheci, inclusive a minha mãe é uma pessoa que ela tinha muita dor no braço de trabalhar no computador, né? E ela passou a fazer musculação com 60 anos e ela não sente mais essas dores, foi muito importante para ela. E é muito normal pessoas com dores na lombar, dores nas costas, em função do trabalho, né? A nossa posição o dia inteiro aqui, realmente é muito difícil que você não sinta nenhum tipo de dor. Agora, se a musculatura estiver forte, é muito provável que essas dores vão embora. Então você consiga ter uma qualidade de vida bem melhor a partir disso. Boa, a próxima pergunta é da Carolina e ela quer saber: preciso mesmo fazer abdominal em todos os treinos? Somos todos Carolina. O abdominal realmente é o terror, né, de todo mundo, né, não é só dos corredores. Fazer exercícios abdominais é importante, porém, uma coisa que as pessoas negligenciam às vezes é que, por exemplo, essa é uma pesquisa um pouquinho antiga, acho que já faz uns 5 anos que eu li ela, então pode ser que exista uma atualização aí. Mas eu lembro de ter visto que o exercício que mais ativava o reto abdominal, que é isso aqui na frente, era o agachamento. Então, olha só, não era um exercício de abdômen, era um exercício que não era de abdômen.
Aí você vai falar assim, pô, mas o agachamento não é para abdômen. Mais ou menos, né? Porque o abdômen, na verdade, ele trabalha em todos os exercícios. Se você parar e olhar lá, tá fazendo uma puxada alta aqui, por exemplo. Quando você fizer isso aqui, se você parar e realmente sentir e fazer questão de fazer o abdômen trabalhar, ele é a questão central, né? Tudo sai daqui. Então, é muito provável que você consiga trabalhar o abdômen em praticamente todos os exercícios. Principalmente um agachamento, né? Que você está de pé ali e usando o abdômen para estabilização. Então, se você estabilizar bem o abdômen, sim, você consegue fazer bastante trabalho de core, simplesmente fazendo outros exercícios, como deadlift, o agachamento, o afundo, são exercícios bem importantes para o abdômen. De qualquer maneira, eu sugiro pelo menos uma vez por semana você isolar e fazer um trabalho específico. E aí, se não gosta muito, vai nos principais, que é, por exemplo, a prancha, ou algum exercício um pouco mais, por exemplo, o kettlebell swing, que é um exercício bem importante para o abdômen, mas esse realmente ele é um exercício complexo e precisa de um acompanhamento um pouco mais próximo. Então, não precisa fazer sempre, todos os dias, mas se você fizer isolado uma vez por semana aí com pranchas, estabilizações, e quando for fazer agachamentos, afundos, prestar atenção e realmente deixar o abdômen bem ativo, eu tenho certeza que vai ter um trabalho bem suficiente aí. Beleza. A próxima pergunta, na verdade, é uma afirmação e é do Rodrigo. E ele fala o seguinte: na academia que eu faço musculação, o instrutor só troca o treino a cada 2 meses. É uma prática bem normal, né? Como eu falei antes, eu já trabalhei em academia e era prática na academia que eu trabalhava também. Acho que é na maioria delas. E eu entendo os instrutores também, porque geralmente o cara atende uma quantidade absurda de pessoas que ele não dá conta, né? Se ele fosse trocar o treino de todo mundo antes, tipo a cada um mês, por exemplo, ele provavelmente enlouqueceria. E é engraçado porque isso é uma prática muito comum no Brasil, né? De a gente ter instrutores nas academias para desenhar o treino pra gente. A maioria dos países fora do Brasil não tem instrutores, então ou você tem um personal, ou você paga alguém para fazer esse treino para vocês, ou você faz por conta. E aí é meio que a gente institucionalizou que, o cara tem que fazer um treino para mim com mais frequência. Mas na verdade seria um extra, né? Um instrutor é um trabalho extra. Então, qual que é o problema de ele trocar a cada 2 meses? O primeiro problema, na minha opinião, é que é chato ficar repetindo o mesmo treino por 2 meses. E isso 2 meses dá umas 9 semanas, né? Eu acho chato ficar repetindo. Pense se você tem 2 treinos. E aí você tem que fazer por 9 semanas, você vai repetir o mesmo treino 9 vezes. Eu acho chato de fazer isso. O segundo problema é que o nosso corpo se adapta com um estímulo. Se você dá um estímulo, o nosso corpo ele melhora a partir daquilo. A partir do momento que ele melhorou, ele se adaptou. Se você continuar dando o mesmo estímulo, você não vai mais ter adaptação, porque o corpo já está acostumado àquilo. O que você pode fazer nesse caso é continuar aumentando o peso, por exemplo, para continuar dando estímulos diferentes. Mas se você toda vez mudar o estilo de treino, então fazia 15 repetições, agora faz 10, depois faz 20, agora faz 3, você vai dando estímulos diferentes e o seu corpo vai tendo que se adaptar e ele vai evoluindo. E o treino não vai ficando tão chato. Então, minha sugestão é, se você conseguir conversar com ele para diminuir um pouquinho, melhor. Se não, vai dando algum tipo de estímulo diferente, aumentando o peso talvez, ou acho que é isso. E se você não acha que é chato, e você consegue ficar aumentando o peso, mudando o estímulo, tá tudo bem. Mas eu realmente, eu troco o meu a cada 15 dias, porque senão eu acho que fica muito maçante ficar repetindo a mesma coisa. Boa. A próxima pergunta é da Dani. A pergunta é: existe uma frequência ideal? Quantas vezes na semana? Fazer a musculação, no caso, né? Certo. A maioria das pesquisas que fala sobre musculação em corredores coloca 2 vezes por semana, tá? Então, 2 vezes por semana de 40 minutos, geralmente, mais ou menos é um treino, né? E é o que eu geralmente costumo indicar aos meus alunos, 2 vezes por semana. Porém, em algumas vezes, pode ser 3 e também às vezes pode ser 1. Quando é que isso acontece? Uma vez é quando a pessoa diz assim, olha Alex, eu não tenho tempo, eu só posso fazer 1 vez por semana. Uma vez, melhor do que nenhuma. Então, vai lá e faz um treino, às vezes consegue fazer um treino, às vezes ao invés de 40 minutos, faz 1 hora, adiciona um pouquinho mais e já tenta fazer tudo de uma vez só. Se pode fazer 2, para mim é o ideal, porque aí você tem
2 estímulos na semana, a cada 3, 4 dias se faz um estímulo, e você ainda pode dividir, às vezes faz 2 estímulos, só a parte da frente do corpo, depois só a parte de trás, ou você faz o corpo inteiro 2 vezes. Então você pode brincar com isso, pode ter uma forma de continuar dando estímulos diferentes. 3 vezes é o que eu estou fazendo agora, por exemplo. E por que isso? Porque eu estou no começo de uma preparação. Então agora a gente faz, tanto eu quanto a Bibi, estamos fazendo 3 vezes por semana para que a gente deixe o nosso corpo bem forte, porque eu estou fazendo uma maratona no começo de 2020, no primeiro semestre de 2022. Então eu quero agora fazer bastante musculação, já que eu faço 4 treinos de corrida, mas eles não são tão longos e tão intensos. Então agora eu dou prioridade para a musculação, para deixar o corpo bem forte, para aguentar quando chegar lá na frente os volumes de treino estiverem muito altos. Quando isso começar a acontecer, eu vou tirar um treino de musculação e talvez inclua mais um treino de corrida ou só aumente o volume ali. Então, você pode às vezes fazer 3, geralmente no começo de temporada, ou às vezes na transição, tá muito calor lá fora, eu não quero ficar correndo nesse calor muito absurdo no final do ano, então vai para academia com ar-condicionado e faz um treino a mais. Então você pode ir brincando com 2, 3 vezes, mas a minha sugestão é se conseguir manter 2, é o ideal, é o excelente assim. Boa! A última pergunta é da Cris e ela quer saber: musculação, qual é a melhor opção? Pré-treino ou jejum? Ah, tá. Se come alguma coisa ou se vai em jejum. Tá. Porque existe muito essa dúvida em relação à corrida também, né? Na verdade, assim, eu não sou nutricionista, né? Então eu não posso realmente dizer o que é melhor, o que não é melhor. Posso dizer o que eu faço, que eu treino em jejum, corrida e musculação, mas não sempre. Quando eu estou com fome eu como, quando eu não estou com fome eu vou de jejum e não tem problema nenhum. Eu me sinto bem, mas eu sei que tem pessoas que se sentem fracas, podem se sentir com dor de cabeça. Então a minha sugestão é testa o que fica melhor para você e conversa com o nutricionista, né? Quando a gente vai para a corrida, o jejum é interessante. Por quê? Porque você pode aumentar a sua produção de energia através da gordura, o que é bem interessante para quem corre, principalmente longas distâncias, porque aí você tem, às vezes você não quer mais comer, não consegue comer, o corpo tem onde buscar energia, que é lá na gordura que a gente tem estocada. Já na musculação, eu não acredito que isso se aplique, então eu realmente vou porque eu me sinto bem, tranquilo, não tenho necessidade de comer. Então se você gosta de comer antes da musculação, na maioria das vezes eu como antes, tomo um café da manhã. Mas se eu estou com pressa, saio, vou de jejum e tá tudo certo, não é um grande problema para mim. Mas eu me sinto bem assim, né? Então não posso dizer o que é melhor porque realmente eu não tenho qualificação para isso. O que eu ia te comentar? Não está aqui nas perguntas, as perguntas acabaram, mas eu acho interessante você até comentar assim, no vídeo anterior você falou sobre como a gente mantém os treinos mesmo estando viajando e tudo mais. Qual que é a nossa estratégia em relação à musculação? Porque fortalecimento em casa é uma coisa, musculação é outra. Então, qual que é a nossa estratégia em relação a manter a musculação mesmo não tendo uma residência fixa? O que a gente tenta fazer é sempre que a gente chega, como a gente viaja muito, então a gente chega no local e a gente tenta, primeiro, eu sei que não é assim, você chega no lugar e já vai para academia e tal, você precisa primeiro se ambientar, então tem alguns dias aí de transição. O que a gente tenta fazer é, chega na primeira semana e tenta fazer um treino de fortalecimento em casa para manter o que a gente veio fazendo. Passado essa semana, onde as coisas já começam a se organizar, a gente já procura uma academia e as academias geralmente elas têm 2 opções, que você faz uma matrícula para ficar um mês ou você paga por sessões e aí vê o que vale a pena, né? Atualmente a gente está aqui em Zagreb, na Croácia, e aqui valeu a pena a gente pegar o mês inteiro. Então a gente está pagando uma mensalidade e é por isso também que a gente está fazendo 3 vezes de musculação, porque a gente tem essa possibilidade. Se a gente estivesse pagando por sessões, talvez a gente estivesse fazendo 2 sessões. Mas, como a gente já pagou, vale a pena, é um começo de temporada, então a gente vai aproveitar para fazer 3 vezes. E é muito legal a gente falar sobre isso, porque a gente chegou e a gente se sentiu, a gente não estava muito legal, estava meio sentindo falta de algo e tal,
a gente voltou a treinar com consistência, a nossa vida voltou ao normal, as coisas melhoraram bastante. Então, às vezes, eu sei que vai viajar, as coisas ficam muito desreguladas, alimentação, atividade física e tal, mas quando puder, já vai lá e deixa tudo bem alinhadinho e volta a uma rotina normal, porque com certeza facilita muito. A nossa qualidade de vida melhorou muito depois que a gente voltou para a academia e por isso que eu passei a defender ainda mais a musculação, porque realmente faz muita diferença. E acho que uma coisa que você já comentou, offline, né? Mas que eu acho que talvez era interessante comentar também, é a diferença do fortalecimento em casa e musculação para quem já corre. Eu já corro consistentemente? Posso começar com fortalecimento em casa ou é melhor fazer musculação? Eu acho muito difícil, eu falo por mim, tá muito difícil você manter a motivação treinando em casa. Para quem consegue, maravilha, sensacional. Eu não consigo, eu acho que realmente preciso de uma academia. Então, qual que foi a pergunta mesmo? Tu tá tão entretido com esse negócio aí, Qual que é a diferença? Por que alguém que já corre consistentemente, qual que é a diferença entre fazer um fortalecimento em casa ou musculação? Então, beleza, é que eu me perdi na resposta. Na verdade, assim, pensa uma pessoa que nunca fez nenhum trabalho de fortalecimento, nunca teve nenhum estresse maior na parte muscular. Essa pessoa vai se beneficiar muito de fortalecimento em casa. Vai ser bem interessante, vai ser bem relevante. Agora, depois de 3, 4, 5 meses, você vai começar a ter algumas limitações. Você vai precisar de algum incremento, que aí os pesos, uma academia, equipamentos vão fazer toda a diferença. Eu sei que tem pessoas que conseguem ficar fazendo fortalecimento em casa, conseguem se manter motivadas, e aí vai pegando mochila com livro, pega saco de arroz, coloca litro e se vira. Maravilha, eu acho sensacional. Se consegue fazer isso, economiza um dinheiro aí mensal bem interessante. Eu gosto de ir para academia, eu não gosto de treinar em casa, assim, fortalecimento. Agora, se a pessoa já é mais experiente e já vê que não está mais evoluindo, cara, faz muito sentido ir para uma academia, porque lá a coisa realmente muda, lá você pode colocar bastante peso, aí você pode fazer aquele trabalho de força que eu comentei aqui antes, que isso realmente vai trazer muita evolução para a sua corrida também. Então, basicamente é isso. Se você está começando agora, pode ser que você tenha muitos benefícios, pode ser realmente muito importante. Com o tempo você vai perdendo a relevância, porque você vai estabilizando e não consegue mais evoluir. E aí é o momento de ir para uma academia ou procurar algum programa de treinamento em casa que ajude a aumentar a exigência muscular para você conseguir evoluindo. É isso. É isso. Eu só quero falar também, eu comentei lá no começo, que a motivação desse vídeo foi porque a gente está lançando um programa de musculação para corredores e corredoras de todos os níveis, de 5km a ultramaratona. Então, se alguém tiver interesse, é só deixar um recado aqui, ou me chamar no Instagram, que a gente manda a nossa página que tem todas as informações do produto, preços, mas é uma coisa bem interessante, porque eu criei isso justamente por ver que muitas pessoas iam para a academia e falavam assim, eu chego lá, meu instrutor só troca a cada 2 meses, troca a cada 3 meses, eu não me sinto motivado, eu sinto que é um treino de hipertrofia, não é um treino para corredores. Então, eu desenhei um treino para corredores, de 6 meses, um programa de 6 meses, que é bem interessante, e o valor um custo-benefício excelente, em torno de R$ 57, R$ 58 por mês. É bem tranquilo mesmo, e realmente vai fazer diferença na vida de quem corre, tenho certeza que vai agregar muito. Então, se tiver interesse, é só me chamar lá no Instagram ou aqui, que a gente dá um jeito de conversar e mandar as informações. Beleza? Obrigado por assistir e até a próxima.